Então vamos iniciar essa reunião pedindo força, amparo, equilíbrio, destreza, intuição, atenção, para que nós possamos nos livrar de qualquer mal que esteja nos espreitando e que os bons espíritos, os nossos mentores espirituais do bem, venham a nos confortar, nos alertar e nos proteger de todas as maledicências ou todos os problemas de âmbito material e imaterial que possa ocorrer no nosso redor, em nosso redor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti lhe confio a piedade divina, me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Escândalo. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outro, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja para eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com os seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para os outros.
É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre. Porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade, transformada em homens de bem, ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos que servem, por outro lado, de habitação e de exílio e de um lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Bom, aqui já está bem autoexplicativo, né, sobre criar escândalo, criar fofoca. Isso aí advém de quê? Da moral. A moral é um padrão de comportamento, a moral é um padrão de comportamento assumido por um grupo ou por uma sociedade, numa maior quantidade, em que os costumes, os hábitos, as crenças, os hábitos são utilizados como um padrão de justificação para um comportamento bom ou mau. Às vezes a pessoa diverge daquele posicionamento, ela não se comporta com a moral daquele local e ela sofre consequências ruins, mesmo não tendo feito nada de errado. Porque a moral ela é incerta. A moral ela é incerta. Ela não é perfeita. Ela é um padrão que, se tiver correto, vai determinar se uma pessoa está agindo bem ou mal. Então é um padrão daquela sociedade. Por exemplo, tu pega e joga lixo no chão. Se aquela sociedade acha que isso aí não é correto, isso aí é errado porque tem lixeira. Mas aquela sociedade pode não se importar com aquilo, mas ela se importa. Então tu tá quebrando uma regra. Então tu tá quebrando uma regra moral. Então isso aí seria um escândalo. As pessoas ficam indignadas e tem que ficar mesmo, né? As pessoas hoje em dia fazem o que bem entendem. Não são cobradas, não são explicadas e fazem, acho que têm o direito de fazer aquilo que bem entendem. Fazem na rua, como se a rua fosse a casa de ninguém. A rua tem dono. Quem é o dono? Todos nós somos donos da rua. Mas ela tem dono. Então tem coisas que ela faz na rua que na sua casa ela não admitiria que alguém fizesse, mas ela faz na rua. Então vamos ver aqui o que a gente consegue extrair. É bem autoexplicativo aqui. O escândalo também é tu atribuir a alguém, é tu afirmar que alguém fez algo que é desabonatório diante daquela sociedade. É a fofoca. Né? Nós temos também muito problema no Brasil com a fofoca, né? Que tem até prejudicado muitas pessoas, principalmente hoje em dia com os WhatsApp e com WhatsApp, com filmagens. Né? As pessoas não respeitam a dignidade das pessoas, filmam
as pessoas, fazem montagem para ridicularizar as pessoas, filmam as pessoas na sua intimidade, depois expõem essas pessoas, fazem de tudo, né? E se potencializa com as redes sociais, com a tecnologia, se potencializa todos esses escândalos. E as pessoas têm medo de ser expostas, porque é uma intimidade delas. E isso causa muitas dores, muito sofrimento mental, material, às vezes, né? E que se ramifica para outros problemas clínicos, como depressão, isolamento, né? Principalmente entre as pessoas mais vulneráveis, mais jovens. Isso aí a gente não pode tolerar. A vergonha não é daquele que foi usado, a vergonha é daquele que expôs aquela atitude. Esse tem que ser reprovável. Esse tem que ser é uma conduta reprovável e essa pessoa tem que ser punida. Então vamos ver o que a gente consegue tirar. Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo isso aqui. Então cuidar com o escândalo, com a fofoca. Então ele coloca aqui a moral e a decência. É tu ficar exposto, né, diante de outros. O escândalo também é isso. É todo mundo saber de alguma intimidade, de algum fato que tu cometeu. Só que as pessoas cometem faltas e elas muitos só admitem que cometeram a falta e pedem desculpas depois, quando for inevitável, não tem como escapar. Aí a pessoa pega e pede desculpas, né? Esses dias até teve uma moça que arrancou um cartaz aí, numa situação política, ela foi filmada, né? Tirou dentro de um recinto, ela tinha um serviço dentro de um local aí, de uma repartição, e aí, como ela não teve escapatória, então ela assumiu, disse que errou, que não vai fazer, ajudou a colocar, mas por quê? Porque ela foi filmada ali e não tinha escapatória. Agora eu queria ver se alguém visse ela, ou fulano, tu arrancou, eu garanto que ela dava as costas, o problema é teu, eu não tô nem aí. Mas como ia ter uma repercussão, e teve uma repercussão negativa porque foi filmada, a pessoa teve que voltar atrás. Teve que fazer algo correto, né? Teve que ter um comportamento correto. Né? Esse é o costume dessa sociedade. E essas pessoas que estão sempre nutrindo isso aí, o escândalo, sempre, que o fulano, ou justificando uma coisa, eu tô fazendo isso, eu sou assim porque o fulano é assado, porque ele é pior, tu nem sabe, né? E às vezes tu tem, eu não faço, eu não ajudo, eu não faço, eu não me intrometo porque o fulano é assim, ele tem isso, ele fez isso, ele cometeu tal coisa, ele fez tal irregularidade, ele não sei o que. E aí ele começa a destilar todo aquele ódio em cima do outro. Ele fica justificando a sua inação ou e a sua não solidariedade, dizendo que não faz isso porque o outro é isso. Aí tu vai ver, não é bem assim. Também tem isso aqui. E aquilo ali só tá colhendo, ele diz aqui, os frutos ruins. Tu não vai colher nada. Vai ser só uma pessoa, toma cuidado com fulano, que o fulano é perigoso, aí destila veneno para tudo que é lado. Essa pessoa vai se queimar. Ela até pode ter amigos ali, né, que se nutrem dessas coisas ruins, mas isso aí não sei se vai ajudar. É melhor ter uma amizade sincera e uma boa amizade do que ter uma amizade desse que fica expondo os outros, né? Falando comentários pessoais de outros que não tem nada a ver com, que não vai te levar a lugar nenhum.
Isso aí é um vício. Só que essas pessoas más, como a gente está num planeta de evolução, elas são necessárias. Uma, para pôr à prova o castigo que elas têm que passar. E para outras como prova. Então, expiação para elas. Se elas vão se regenerar ou não. Ou se elas vão continuar em erro. Nesse caso, estão continuando em erro. E aqueles que sofrem e observam isso, é uma prova deles o quê? De enfrentar aquele problema. Então, por isso que nós temos, porque senão nós estaremos num mundo mais evoluído, se não tivesse esses vícios, esses problemas a corrigir. Nós temos problemas a corrigir, nós somos espíritos imperfeitos, por isso que a gente está aqui. Então, por isso que ele diz, é importante isso aí. Porque é uma expiação, é um castigo, e a pessoa depois pode ser até mais castigada pós-mortem, e prova para aqueles que estão sofrendo e observam. Né? Por isso que a gente tem que ser solidário com aquelas pessoas que estão sofrendo de forma injusta o que é um escândalo, uma fofoca, um boato que destrói famílias, que prejudica as pessoas. Nós temos que ser solidários. Geralmente, quando isso acontece, as pessoas ficam com medo, ficam envergonhadas, ficam com medo, ficam retraídas. Vai sobrar para mim, eu posso sofrer uma violência, e não amparam aquela pessoa que está sofrendo aquele tipo de situação, que está sofrendo aquele mal, aquele vício, né? A vítima desse escândalo. Nós temos que ser solidários, apontar, apoiar, dizer que aquela pessoa não tem problema nenhum, que nós vamos ajudá-la, e condenar aquela que está fazendo isso aí. Mas as pessoas têm medo, têm receio, pode atingir minha família, pode me atingir, eu posso ser agredido, e acabam se afastando da vítima, que precisa ser acolhida. Nós temos que acolher. Né? Então, se a pessoa está sofrendo uma injustiça, não, peraí um pouquinho, é o seguinte, aqui a vergonha não é dela, a vergonha foi de quem fez. Essa pessoa foi maledicente. Ela não pode fazer isso com os outros. Podia ser alguém da família dela. A vergonha é dela. Ela tem que ser punida e ela tem que se redimir aqui e pedir desculpas. E tu vai fazer a pessoa retratar, se tu tem autoridade para aquilo. Se tu tá num recinto que tu não tem autoridade, é uma questão do Estado resolver, então as autoridades têm que resolver isso aí, né? E pedir uma reparação. Não a reparação só em dinheiro, né? Mas uma reparação em uma justificação. É uma retratação. E isso aqui, no momento que a gente corrigir esses vícios, nós estaremos caminhando cada vez mais para a evolução no bem. Então era isso. Eu nem sei se... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para... Não sei se... Tem coisas aqui. A experiência prova que, entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações após terem brilhado durante certo tempo degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser retirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios disso, não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que os bons espíritos viessem se manifestar por ele.
se dão lugar à crítica. Não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. E pede pela prece, o pedido, a força que lhe falta. Pede aos bons espíritos a proteção dos seus mentores. Então, por quê? Porque os espíritos são muito parecidos com as pessoas. Tem espíritos, se o médium não tiver uma compreensão, ele vai se envolver com espíritos ruins. E os espíritos ruins estão ali para fazer o que eles fazem. Né? Então tem diversos tipos de espíritos ruins, como se fossem pessoas ruins. Um é maledicente, o outro é provocador, o outro é brincalhão, umas brincadeiras pejorativas, o outro é isso, o outro é mau, o outro é malvado, o outro quer te prejudicar, o outro quer te mutilar. E os espíritos assim. Então o médium ele tem que saber, não pode brincar com essas coisas. Ele tem que ter ponderação, equilíbrio, prudência, como as pessoas nas suas relações do dia a dia também devem ter, a fim de não lhe causar um mal que não provocou. Então era isso. Muito obrigado, que assim seja. Muita energia, muita força, muita fé.